Bom, dando sequência às entrevistas que nós costumamos fazer aqui na TV Sacerge, e também considerando que todo boletim nós fazemos uma homenagem para um advogado, hoje nós vamos entrevistar o nosso querido Técio Lins e Silva, que todos conhecem, que vai falar do seu pai, Raul Lins e Silva, um advogado muito importante na história da advocacia brasileira e carioca, e que muitos dos associados mais jovens da Sacerge não tiveram ainda condições de conhecer essa grande figura, esse grande personagem da história da nossa profissão. Então, o Técio vai falar hoje para a gente acerca do seu pai. Então, a primeira pergunta, vamos dizer assim, a primeira introdução do assunto, né, que eu queria fazer ao Técio é o seguinte, que informasse a data quando nasceu o Raul, em que condições, aonde que ele nasceu, como é que eram a família, os seus irmãos, como foi o casamento dele, enfim, como ele viveu na infância, na juventude, enfim, e outras peculiaridades, particularidades que ele possa trazer para nós aqui, como, enfim, se ele tinha alguma preferência esportiva, um time de futebol que ele gostasse, se ele praticava esporte, enfim, como é que era essa parte mais, vamos dizer assim, privada da vida do Dr. Raul. Técio, diz pra gente aí como é que era. Meu pai, que a gente fala hoje, o velho Raul, né? O velho Raul, e qual o velho Raul? Morreu com 54 anos. Não tinha nada de velho. Porra. Quando eu fiz 54 anos, fiquei muito assombrado, muito assustado. Né? Porque eu me sentia um menino e, meu pai morreu com essa idade. Eu ultrapassei, felizmente, os 54, hoje estou com 76 anos. E nasci eu em 45, meu pai é de 1913, filho de uma família de 13 filhos, né? Ele tinha 12 irmãos, eram 13 filhos de um personagem, um pernambucano, que se chamava Raul como ele, tanto meu pai era Raul Lins e Silva Filho, e pelos nordestinos chamava de Raulzinho, né? E Raul tem vários Raul na família e tal. E que tinha um irmão, esse Raul era bacharel e juiz municipal. Andava pelo Nordeste, foi juiz do Maranhão, foi juiz, enfim, em vários lugares. E quando era juiz em Itacurumirim, uma cidadezinha no interior do Maranhão, que não tinha estrada para São Luís, a minha avó então estava grávida do irmão dele, o Evandro, que era o mais famoso, mais conhecido, de maior conhecimento público, foi ministro do Supremo, enfim, teve uma atividade pública também muito grande. Quando o Evandro estava na barriga da minha avó para parir, eles viajaram de lombo de mula, para a Parnaíba, que era próximo, né, no Piauí, próximo a esse Itapecurumirim, porque tinha mais recursos, que tinha lá os ingleses de Carnaúba, tinha mais recursos, era um centro mais desenvolvido. Na hora que ele nasceu, o meu avô, juiz municipal de Caxias, foi no cartório e registrou, nasceu tem que registrar, registrou lá no Piauí. E no dia seguinte voltaram para o Maranhão e depois para Recife, depois para Pernambuco e tal. Então ele ficou um dia no Piauí, o Evandro. Mas isso não tirou a sua naturalidade, porque ele é registrado no Piauí. Eu posso dizer, como segredo familiar, que durante toda a minha infância e adolescência, o Evandro era pernambucano, ele se dizia pernambucano, todo mundo dizia, não, pernambucano. Ele só subiu a cidadania piauiense muitos anos depois, quando começou a ser, porque as pessoas sabiam que ele tinha nascido lá, ou descobriram, tinha um registro, começou a ser homenageado, né,
não só pela colônia piauiense, como o nome do auditório da OAB, tinha o nome dele, tinha um busto dele na praça da ordem, da sede da ordem, tinha um busto do mercado municipal que precisava ser homenageado, dando nome a várias coisas, chamado a cada instante para parando de fatua, para isso, para aquilo, pela sua condição de piauiense. Quando o Conselho Federal era no Rio e os conselheiros federais não precisavam ser ter inscrição no Estado, eram quase todos do Rio, eram advogados conhecidos que eram indicados pelos conselhos seccionais para exercer a condição de Conselho Federal. Até quando foi para Brasília que mudou a lei depois e tal, e hoje os conselheiros federais têm que ter inscrição na origem, no conselho que eles representam. Mas aí a ordem o homenageou, então ele era conselheiro pelo Piauí e tal, pela sua condição Piauí, e aí ele assumiu a condição piauiense. Os outros todos, ou quase todos, eu acho que tem, não sei se tem alguém do Maranhão, acho que o Joel, acho que nasceu no Maranhão, enfim, um ou outro dos 13 filhos, a maior parte nasceu em Recife. O papai nasceu em Olinda. Quando os parentes chamavam, você é de Recife, Raulzinho é de Recife, não, eu sou de Olinda. Dizia esse bolar, enchia a boca e dizia, sou de Olinda, ele tinha o maior orgulho de ser pernambucano de Olinda. O irmão do velho Raul, o patriarca, que era juiz, imagina, juiz municipal, ganhava uma miséria, não tinha dinheiro para sustentar 13 filhos, era impossível. Nessa época não eram 13, devia ser uns 10, uns 12. Mas aí ele arranjou um emprego no Rio de Janeiro, no Banco do Brasil, que era um empregão, ganhava bem, os funcionários do Banco do Brasil. Estava concurso já, né? Mas já isso no século passado, isso início do século passado. E eles vieram garotos, eles veio com a família para ser funcionário do banco, escriturário do Banco do Brasil, sei lá, ganhando 10 vezes mais do que ganhava o juiz, e trouxe a família para cá, onde foi um período, digamos, áureo, assim, que ele ganhava bem, morava numa casa, comprou uma casa em Botafogo, na Rua da Matriz, morava lá com os filhos todos, mas não tinha também, tinha um aperto, porque eram muitos filhos. Então, todos tinham que, não só estudavam em escolas públicas e tal, como tinham que se virar, dar aula particular, disso, daquilo, tinham que garimpar, né? Tinham que trabalhar para ir a pé para o colégio, para economizar o dinheiro do ônibus, enfim, não tinha dinheiro. A vida muito apertada de todos eles, que aí, aos poucos, os filhos foram crescendo, foram tendo seus próprios. As minhas tias eram 3 mulheres, as 2 eram professoras, né? Então começaram muito cedo a lecionar no colégio tinha muito prestígio no Maitá, Padre Antônio Vieira, eram professores uma vida inteira até morrer professores desse colégio, até a outra tinha um emprego público de bibliotecária de um daqueles institutos e tal, enfim. E cada um tinha um padre, né, que minha avó era muito religiosa, então tinha que ter um filho padre, que custou a ele a saúde mental, porque depois ele deixou a batina, e com ordem do Papa, autorização do Vaticano, essa coisa toda. Mas, e o mais velho era médico, morreu muito cedo, eu não conhecia, eu só ouvi falar. O outro, o segundo, era Hamleto, que seguiu a carreira do pai, foi ser funcionário do Banco do Brasil e terminou a carreira como gerente do Banco do Brasil de Santos, lotado em Santos, que era uma agência importantíssima por conta do café, das exportações, importações, né? O Porto de Santos foi, em determinado momento, o único e mais importante porto brasileiro. Pois bem, então ele era dessa agência, que era uma agência importante, e em 64, no golpe, por causa do nome, ele não tinha militância política nenhuma, nem sindical, nem nada, foi perseguido, ameaçado de ser cassado, se aposentou. Né? O Evandro, nessa altura, estava no Supremo Tribunal Federal. Né? Depois foi cassado com o AI-5 em 69, foi cassado, junto com Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, retirados do Supremo Tribunal Federal. Mas lá atrás, o papai nasceu em 30 de agosto de 1913, e
O Evandro, a vida inteira eu ouvi dizer que o Evandro era de 11, Mas, a certa altura, ele começou a dizer que era de 12, começou a roubar um ano. Eu sei que nessa altura, eu tenho 76 anos, um ano é importante. Um ano faz a diferença. Outro dia eu disse para um amigo, quando você eu tenho 82 anos. Você, poxa, é um pouco mais velho do que eu tenho 76. Eu não quero! Você é 4 anos! Me dá esses 4 anos! Enfim, então, mas enfim, esse cara de 12, papai de 13, porque também era assim, nascia um filho por ano. E eram 2 irmãos, o Raul, que era juiz, e portanto teve uma linhagem dos 13 filhos, tem 8 bacharéis, quer dizer, meu pai e Evandro se destacaram mais, junto com Haroldo, que se destacou na área de família, fundador dessa escola de advocacia de família, que não existia, direito de família, justiça de família, era um ramo da advocacia civil. Ele é o pioneiro da coisa do direito de família, defendia as mulheres e tal. Hoje, o direito de família é uma coisa importantíssima. Pai do seu primo, Paulo Luiz de Silva, que também seguiu a carreira na especialidade de direito de família. Tinham todos os escritórios na rua 1º de Março, era um pardieiro, uma espelunca, um prédio velho, com um elevador, aquele porta pantográfica, que sentava de um lado, saía do outro. E ali em cima de uma farmácia Gifone, na 1º de Março 17, 5º andar. Pardieiro, Nova Horroroso, mas fizeram a carreira toda lá e eles diziam, isso aqui não importa porque o cliente vem assim mesmo. Eram outros tempos. E eles compraram as folhas tantas, os 3 compraram as salas onde eu estou, na Rio Branco. 73 era uma construção nova de uma empresa chamada Cavalcante Junqueira, que aqui era um prédio novo, e eles compraram várias, assim, 3 ou 4 salas aqui, que a ideia era mudar. Só que a construtora faliu e ficou o prédio no esqueleto 10 anos. Nossa. E aí ficaram lá, nesses 10 anos, o Evandro foi para a vida pública, deu escritório, o Haroldo não aguentava naquele pardieiro, tinha crescido a advocacia de família, enfim, abriu o seu próprio escritório fora de lá, na Graça Aranha, etc. Enfim, e aí, quando o prédio ficou pronto, depois, a administração, o condomínio dos proprietários, 10 ou mais de 10 anos depois, já o Haroldo e o Evandro não estavam mais no escritório, eles começaram a vida juntos. Então o papai veio para cá, onde eu estou, em 64, precisamente, no ano do golpe. Depois do golpe. Aí fizemos a mudança e viemos para cá. Era um conjunto de salas, mas 2 outras. O Evandro, meu pai ficou com um conjunto dele, fez o escritório dele. Já não tinha Haroldo nem Evandro, que alugavam as suas salas. E depois eu comprei as salas, 2 salas dos 2, e aumentei o escritório com essas 2 salas que eram originariamente desse escritório do século passado, que deixou de existir por conta disso que eu acabei de dizer. O outro irmão do velho Raul, que era formado em Direito, juiz, era o médico Augusto Lins e Silva. Então, Raul, tem uma opção de Raul na descendência do meu pai, Augusto, velho Augusto, que é bisavô da Letícia Lins e Silva, que está aqui presente, que é minha companheira de escritório, minha prima, minha amiga, e que trabalha comigo há 32 anos, né? Veio bem menina para cá, ainda no colegial, no primário, enfim. E o bisavô dela chamava Augusto. Aí tem a opção de Augusto da família, inclusive o avô chamava Augusto e o pai chamava Augusto. Né? Augusto de Silva Neto, o outro Augusto de Silva Filho e o velho Augusto. Então, e tem outros Augusto por aí. Então, e tinham muitos médicos na descendência do Augusto, que era médico, e era um médico de sucesso, e que ficou rico, digamos assim, tinha uma vida próspera lá em Pernambuco, uma vida próspera de médico. Ganhou muito dinheiro na malária, na pandemia da malária, com a vacina, ele vacinava e tal. E ele se tornou um médico importante, conhecido, é nome de rua, e tinha recurso e tal. Não. Mas também tinha 12 filhos, uma filharada dela, então a vida era apertada e esses vários foram para o ramo da medicina, né, seguindo o patriarca, que era o velho Augusto. Bom, enfim.
Então, essa é a pequena história deles. E foram, nos anos de vida apertada, tiveram vida muito apertada, todo teve que trabalhar desde cedo, não tinha é vida de pobre, né? Eram pobres, era uma vida pobre, uma vida de muito poucos recursos, de vida dura, né? Muitos irmãos, então não tinha moleza. E tinham todos começaram a trabalhar desde cedo, dando aula aqui e acolá e tal. E foram estudar Direito, o Evandro entrou nos anos 30, meu pai entrou em 32, e o Evandro, até por conta de 30, teve Revolução, passou por decreto, 32 teve Revolução, passou por decreto, foi passando por decreto, esse que nunca se olha, porque as turmas iam decretando o encerramento do curso, passando por ano. Meu pai entrou em 32 e eles começaram a trabalhar desde cedo, naquele tempo dos rábulas criminais, era possível e tal. O Evandro, ali, foca de jornalismo, tinha um codinome, um nome, como é? Um pseudônimo lá, escreveu uma coluna sobre justiça, cobria o júri. O júri era um espetáculo, né? Porque não tinha televisão, então, ia assistir júri. E tinha não só crimes dolosos contra a vida, mas tinha vários crimes. O júri julgava crimes contra os costumes, então, e tinha apelo popular. Economia popular também? A economia tinha um júri, a economia popular tinha um júri dela, própria economia popular. Mas, enfim, então, nesse tempo era assim. E era a vitrine da advocacia criminal. Era a grande vitrine, grandes debates, grandes advogados. Ele foi trabalhar, eles foram trabalhar. O Evandro era mais, digamos, menos tímido, mais atirado, mais coisa, ficou na linha de frente, fazendo o júri. Meu pai era um sujeito extremamente tímido, modestíssimo na maneira de ser, muito modesto, e que tinha o grande orgulho e o prazer da vida dele era ver o irmão brilhar, ajudar, né, nessa dupla que eles tinham, que era imbatível, porque o Evandro era um tribuno formidável, quer dizer, mudou naquele tempo, já havia um tribuno que era o estilo do tribuno, que era do Romero Neto, que era aquela oratória gongórica, que era espetacular, né? Mas e o Evandro veio com uma oratória objetiva, inteligente, de fatos, tal, que não tinha aquele, né, trabalhava com argumento, com inteligência, era completamente diferente. Então, houve uma mudança no estilo de oratória, porque houve aqueles que seguiram aquela oratória gongórica, de tremer a voz, né? Jurado! E tem o outro que vinha, que era a advocacia do argumento, de fazer o júri compreender e tal, coisa que era o que o Evandro fazia, que não era um orador formidável, era apenas um orador inteligente, que ponderado, que tinha muita habilidade na arte de dizer, e não pelo lado histriônico, mas pelo lado que era uma mudança radical. Eu me lembro, Tess, que uma vez, conversando com o ministro, ele se referiu ao seu pai como um ourives da prova. Na verdade... Que era o seu pai que construía os processos. Meu pai era um advogado que eu nunca vi igual, nesse sentido. Eu nunca vi ninguém saber perguntar e ficar calado para tomar um depoimento. Como eu vejo, já vi advogados perderem a causa por não saber parar de perguntar besteira, de perguntar o óbvio, querer esclarecer as dúvidas, quando a dúvida é a favor do réu, enfim. Isso, a vida inteira foi assim. Na justiça militar, grandes nomes, você vê que não tinha essa experiência do contencioso criminal. O papai era um monstro nisso. Ele era muito simples, muito querido pelos escrivães e tal. Ele tinha um trânsito formidável na infraestrutura da justiça ali. Os escrivães o adoravam, ele era amigo de todos eles. Eu me lembro que ele ficava horas conversando com um escrivão, que me impressionava muito, que usava um guarda-pó branco de uma vara criminal, que ficava no tempo a justiça era privada, quer dizer, os cartórios, as custas eram para o escrivão, era para o dono do cartório, que contratava, que pagava, que imprimia e tal, não tinha negócio de Estado. Enfim, era justiça privada. Selos, né? Estampilha. Era o selo penitenciário. Mas tinha esse escrivão
que era uma figura de bigodinho, que usava um guarda-pó branco, gravata, guarda-pó, e ficava sob um estrado, assim, ele ficava controlando os funcionários, e era simplesmente Jacó do Bandolim. Né? O filho dele depois foi também Não, ele era jornalista, não foi da justiça. O filho do Jacó morreu cedo, que era hemofílico, morreu muito cedo. Escrevia na última hora. Eu me lembro de ter um cartório com a foto do Jacó do Jacó do Bandolim. Eu me lembro. Não, o Jacó era escrivão. O Jacó sim, era então, e o cartório onde ele era escrivão tinha uma foto sim, dele. isso sim. Não, o filho não. Depois que ele... Não, o filho não foi. Ele, não? Homenagem... Não, o filho não. Tinha nada a ver com justiça. Ao contrário, eu me lembro que o filho escrevia na última hora e dizia, fazia artigos tremendos contra o Lacerda, na época. E ele dizia assim, pô, meu filho escreve essas coisas violentíssimas, se ele levar um soco, ele morre, porque ele é hemofílico e tal. E o Jacó tinha preocupação porque ele tinha um estilo agressivo, o jornalista. E morreu muito cedo, morreu mocíssimo. Mas o Jacó, imagina, eu ontem vi, esses dias eu vi no Curta, no canal Curta, que é um canal inteligente, um documentário sobre o Jacó. E deu uma palavra, nunca ninguém deu uma palavra, ninguém sabe que o Jacó era um escrivão criminal. Você não acreditava, um músico brasileiro, um cara extraordinário, né, do bandolim, um homem que, enfim, tem que estar na história da música brasileira, do choro, né? Enfim. E as pessoas não esqueceram que ele tinha uma curiosidade com uma profissão que não era compatível com a boêmia, né? Sim. Da vida dele, de artista, de tal, Pixinguinha e de todos os outros com quem ele fez parceria. Enfim, então, meu pai era muito querido pelos escrivães, eu me lembro, andava com ele desde o primeiro ano da faculdade. Tá? Ele circulava, coisa que o Evandro não conhecia ninguém, porque não fazia isso. Quem fazia o processo era meu pai. Me diga uma coisa, e ele chegou a atuar no Tribunal de Segurança Nacional? Os dois foram advogados no Tribunal de Segurança. Os dois advogaram lá. O Evandro muito mais. Quer dizer, os dois muito. Eu fui tentar fazer um contrato, um convênio com o Tribunal Militar, quando eu presidi o IAB, numa das gestões, logo no começo eu tentei lá com a ministra Maria Elizabeth fazer um convênio para digitalizar todos os processos do Tribunal de Segurança, processos políticos da ditadura recente, 64. E aí ela veio lá, o funcionário, mostrar como é que era e abre o primeiro processo, assim, aleatoriamente, já digitalizado, era um habeas corpus, assinado pelo meu pai. E foi coincidência, todos nós, nossa, foi coincidência mesmo. Eles meu Deus, coincidência. Aí ele apareceu, quando eu vi, esse processo, eu comecei a ver o tio lá, bati a assinatura dele, era um habeas corpus no Tribunal de Segurança, prisão negado, evidentemente, e era uma prisão política. Então eles advogaram muito no Tribunal de Segurança. Só que o meu pai tinha uma militância política, digamos assim. Ele tinha ele era mais, ele se expressava mais, ele tinha amigos, né, no movimento político de contestação da ditadura de Vargas e tal. Meu pai tinha uma ligação, digamos, de uma militância discreta, mas era uma militância política, naquele tempo de esquerda, naquele tempo ligado ao Partido Comunista, ao Partidão, Prestes e tal. Então ele tinha essa militância que fazia com que ele fosse mais discreto nas aparições, porque ele tinha conhecia, era amigo desses caras, coisa que ele foi por um período da juventude, mas ele tinha muitas ligações fraternidade com velhos comunistas, né? Que depois ele defendeu em 64. Mas no Tribunal de Segurança eles foram, ambos advogaram muito. O doutor Raul, ele tinha assim, uma vida associativa, como você teve, por exemplo, Ordem, IAB, você está sempre... Ele foi membro do IAB desde cedo, mas frequentava discreto, como eu disse, ele era um cara discreto, muito discreto, e ele era muito querido no foro, eu percebia, eu andava com ele, e comecei a trabalhar com ele em 64, quando entrei na faculdade.
atuava, né, militava politicamente no CAC, contra a ditadura. O CAC foi fechado, eu fui vice-presidente do CAC em 64, na primeira eleição universitária, quando o CAC abriu, fui suspenso junto com outros companheiros estudantes, proibido de entrar na faculdade, fazer a prova com mandado de segurança. E muitos desses meus companheiros depois foram para a luta armada e acabei os defendendo. Muitos foram meus clientes, né? E meu pai, muito inteligentemente, ele me dava, começou a me entupir de trabalho. No primeiro ano, ele dava processo para eu fazer defesa prévia, ele me mandava para as audiências, ele me mandava para cá. Por quê? Porque era a maneira de me atrair para a profissão, para me tirar sem dizer, você não pode ir na reunião política, não dizia, né? Passei a noite de 31 de março, lá no Salão Nobre, escondido, porque diziam que iam entrar lá para defender a faculdade e tal, né? Então, ele para, enfim, digamos, não, né, impedir que eu fosse fosse o destino dos perseguidos estudantes daquele tempo, foram todos para aquelas entidades, né, políticas e tal. Eu fui para a profissão e comecei a ser advogado, né? Eu era o intermediário entre os advogados e os estudantes perseguidos, fazendo os mandados de segurança, e comecei, e aí obviamente fui me tornando advogado mais cedo do que era necessário, um pouco meu pai, inteligentemente, sem dizer, meu filho não vai para o CAC, fica aqui e tal, ele me dava trabalho para fazer, me dava responsabilidade de escritório e tal, e eu fui tocando a vida. E meu pai tinha essa marca, eu me lembro que em 64, logo nos primeiros dias de abril, recebi um telefonema, doutor Raul, não pergunte quem está falando, mas eu estou ligando do DOPS, acabou de ser uma viatura para buscar o senhor toma suas providências. Era uma noitinha. E aí, vamos embora, saímos. E o prédio tinha uma saída pela rua de cima, tinha uma outra saída que não, na Urca, na rua Roquete Pinto, tinha uma saída para a Avenida São Sebastião, o prédio encostado, mas tinha duas saídas. Nós saímos por cima, fomos para casa, fomos dormir na casa do meu padrinho. Tinha uma escadaria ali, né? Ao lado da escadaria, e fomos dormir na casa do meu padrinho, que morava na São Sebastião, que é o compadre do meu pai, amicíssimo. Você morou lá muitos anos na Urca? Morei muito menos, eu morei 60 anos na Urca, ou mais. Enfim, e aí a polícia chegou lá no Camburão, as folhas às noites, bateu lá, não tinha porteiro, ficou ali perguntando, não tem ninguém, então voltou. Então, como meu pai dizia, se tivesse sido preso, não sei o que teria acontecido, mas não tinha nada, ele não tinha militado, era apenas porque tinha alguém que não gostava dele, algum reacionário, alguém mas que... tinha alguém que gostava, porque avisou, né? E tinha um cara que era o quê? Um investigador. Lógico. O cara foi avisado por mentira, porra. Não foi o delegado que ligou. Lógico. É óbvio. Então, e aí com isso ele dizia, aí tinha que conquistar a legalidade, ficou mais um tempo bom, voltou a aparecer e tal. Ele dizia, tem que botar a cara, não pode ter que evitar ser preso, porque eu preso naquele momento, você, ficava aí, liquidava a vida. Sim. Então eu tinha que sobreviver e nunca aconteceu não, porque não tinha nenhuma militância política, ele era apenas um homem liberal, um homem ligado à esquerda brasileira, ligado, enfim, com muitos amigos, né, na militância da esquerda e tal. Mas nada além disso, não tinha militância política nenhuma depois de Maduro. Tá? Então fomos, e ele então começou a advogar intensamente para os perseguidos políticos, intensamente, aqueles da sua geração, e eu comecei a advogar para os da minha geração. Comecei a advogado dos perseguidos políticos da minha geração, muitos clientes todos mais velhos do que eu, porque o que me obrigou a amadurecer e a começar a vida cedo, porque em 68, em maio de 68, dia 9 de maio de 68, ele foi fazer uma cirurgia do coração, lá estava na época, na moda, trocar válvula, não, tem que trocar válvula, ele foi lá para o grande médico de São Paulo, vai trocar válvula, não tem risco nenhum. Ele se reuniu na véspera com a equipe toda, e como advogado depois fez uma carta, eu tive hoje uma reunião, relatou a reunião toda, o que o médico tinha dito, etc, uma carta para os filhos, e foi para a cirurgia, chegou, não era a cirurgia de válvula conjuntiva, tinha uma neuronose da aorta, ele não estava preparado para aquela cirurgia, uma barbeiragem horrorosa, aí tinha que trocar a aorta, e não tinha os tubos e tal, ficou 10, quase 12 horas com o coração aberto, funcionando na extracorpórea, circulação extracorpórea, e aí quando fecharam, o coração tinha morrido, né? Tinha
falecido, porque não teve força para recomeçar. Enfim, uma barbeiragem, um verdadeiro homicídio culposo. Uma barbeiragem, mas fazer o quê? Fazer o quê? Me diga uma coisa, Técio. Essas entrevistas, elas sempre pedem umas causas interessantes, algumas coisas pitorescas que você tenha vivido, ou que seu pai tenha te contado, do foro, daquele período. Como é que era o júri ali, os colegas, os companheiros? Quem eram os contemporâneos do seu pai, do júri ali? Era o Tranjan, era o próprio Romero, já envelhecido, já numa fase ruim da vida. E eu posso dizer hoje, né, 50 anos depois, que meu pai era muito generoso, era muito amigo dos amigos, ele cuidava muito, tinha muita preocupação com os advogados mais moços e mais pobres. Então ele sempre queria ajudar, né? Que muitos advogados ficaram famosos, tiveram a advocacia alimentada com a sobra do escritório. Ele cuidava de mandar causas para os colegas, impressionante, tinha essa preocupação. O fulano estava pobre, não tinha causa, de ajudar, isso teve a vida inteira, ele era muito generoso. E o Romero estava numa fase muito difícil, já sem clientes, já com problemas pessoais e tal. E ele, não, temos que ajudar o Romero. E o Evandro era chefe da Casa Civil, no governo Jango, aí, né? Depois da renúncia do Jânio, quando ele assumiu a presidência da República, o papai ficou em cima do irmão do Evandro, temos que arranjar alguma coisa para o Romero. E o Romero, por iniciativa de papai, isso também, acho que os descendentes também estão revelando isso pela primeira vez, não sei se deveria. Os descendentes, o Romero ele ficou em cima do Evandro, do irmão. Para deixar, o Romero está precisando de uma mão, ele um cara que tem um símbolo que representa, não pode ficar morrer na orfandade nessa situação. Enfim, com muitas dificuldades pessoais, físicas. E aí tinha uma vaga de procurador-geral da Justiça Militar. E o Jango, e aí acabou o Evandro pedindo lá, e o Jango dizia, ele é seu amigo, mas não é meu amigo, porque o Romero teve militância política mais à direita, no antigo estado do Rio. Niterói foi secretário de Justiça de um daqueles antigos governadores, conservadores e tal, né? O antigo estado era um estado muito conservador. Ele disse, mas ele foi, o Jango era um ser político, ele sabia, mas ele só não é mesmo. Mas ele já passou e tal. E aí o Jango nomeou ele procurador-geral do Justiça Militar. E ele se reergueu. E depois tinha uma vaga que era do 5º do MP, e ele foi nomeado ministro do STM. Quando o papai morreu, tinha um habeas corpus na pauta, ele era vice-presidente do tribunal, e eu fui sustentar, e ele presidia a sessão. Olha. O meu chorou. Eu também. E você não tinha inscrição na ordem? Não, eu era estudante, eu era solicitador acadêmico. Sustentou como qualquer do povo. Fui sustentar, habeas corpus, qualquer Mas hoje você não faria isso, porque regimentalmente só quem pode sustentar é advogado. Pois é. Então, mas naquele tempo, por incrível que pareça, o Tribunal Militar era liberal. E, enfim, eu advogava lá, atendia. Eu lidava com os ministros como um advogado consagrado. Basta dizer que Ernesto Geisel, que foi ministro da Corte, né? Na sua biografia, quando perguntado pelos investigadores do CPDOC, né, que está no livro Geisel, sobre a relação deles com os advogados, não, tinham lá, não me dava muito bem com os advogados. Tinha Sobral Pinto, que era o que mais deblaterava, Leandro Fragoso e Técio Lins, assim, começando. Eu não era formado. Quando ele foi ministro da Corte, eu não era formado, mas ele, para mostrar, né, que ele me considerava advogado, porra. E marcou, porque eu era garoto, era aquela coisa, os velhos gostavam dos jovens que estavam ali ralando, né? E eu me beneficiei disso, né? Eu me dava com aqueles milicos todos, com os generais de corpo, todos 4 estrelas, e eram todos chefes militares do golpe e tal. Mas o ambiente que os advogados conquistaram naquele tribunal foi um ambiente muito positivo. A gente tinha
respeito e trânsito, coisa que não existe hoje, tá? Respeito e trânsito. Eu nunca fui revistado para entrar no Tribunal Militar, nunca fui revistado para entrar, os advogados eram muito considerados. E meu pai advogava muito lá, também era muito querido, porque meu pai era muito simples. E ele dizia, muitas vezes em alguns momentos, vocês vão ver quando eu morrer. Quando eu morrer, vocês vão ver a minha importância. Ele dizia isso, costumava dizer, você vai ver, vocês vão ver o quanto eu sou querido. Quando ele morreu, eu vou lhe dizer, eu tenho a relação. A missa de 7º dia dele tinha 2.000 pessoas. 2.000, eu tenho as fichas de 2.000 nomes, que depois eu fiz cartões agradecendo a presença. 2.000 pessoas. Você não tem ideia o que era a igreja aqui da Sé, aqui na 1º de março. Nunca vi uma igreja e tal. Ele era muito querido, porque ele era muito doce, era um cara muito simples. E ele, essa questão do Evandro, quer dizer, ele nunca disputou nada, ao contrário, o prazer da vida dele era ajudar o irmão. E ele fazia os processos como ninguém. O Evandro tinha... E ele conhecia o juiz, ele fazia sumar a construção da prova, ele era genial nisso, genial. Nunca vi ninguém com a capacidade de saber perguntar, né? Coisa que é difícil para burro, né? É difícil para burro. Uma das coisas mais difíceis da advocacia é fazer a pergunta, porque você não sabe a resposta. Ele era imbatível e jeitoso, muito jeitoso, um advogado impecável. A militância da ordem, ele foi conselheiro da ordem, ele foi membro do IAB, mas não tinha, digamos, tinha uma militância ali, assim, foi conselheiro muitas vezes, ali na defesa da advocacia e tal, mas uma militância mais significativa do ponto de vista político, da política de classe. Ele fazia, enfim, foi militante da ordem, a ordem sempre foi muito conservadora, para não dizer reacionária. Então, era elite da elite e tal. Então, depois foi se democratizando e hoje é o que é, né? A gente sabe. Então, ele teve, enfim, ele não tinha dificuldade de relacionamento com essa gente, com esses colegas, mas como ele era muito querido, né? Ele era efetivamente muito querido, é impressionante. Eu estou lhe dizendo, eu tenho a relação. É impressionante, nunca vi isso na minha vida. Desde então, nunca vi uma missa, né, que fosse tão concorrida como... E ele dizia isso, ele dizia brincando. Quando eu morrer, que vocês vão me dar valor. E é isso, essa era a característica dele. Era o ourives mesmo da prova, ele tinha uma capacidade extraordinária de compreender o processo, de conduzir, de fazer a tese. E na hora, no processo de júri, ele entregava o irmão, não ia nem para a tribuna, ele não ia para a tribuna. E ele sabia o processo de cor e tal. Eu me lembro que entrava o cliente no escritório para falar com o Evandro, que era a grande estrela e tal. O Evandro saía e disse, quem é esse cliente? Pô, qual é o processo? Ele tinha uma ideia. Aí meu pai brifava e tal, porque era o velho Raul que... Né? E me diga uma coisa, e ele, assim, ele mudando, saindo um pouquinho da advocacia, ele gostava de esporte, ele tinha... Só para terminar, só para terminar um assunto. Ele dizia, ele tinha um emprego público, ele era do contencioso da Prefeitura do Distrito Federal, ele era advogado contencioso, quando virou Estado. Ele era procurador do contencioso, ele era advogado do contencioso, chamava contencioso do Distrito Federal. Quando virou Estado da Guanabara, né, ele então passou a ser... aí era a Procuradoria do Estado, ele era funcionário do Distrito Federal e nessa construção do novo Estado ele era procurador do Estado. E foi procurador, desempenhava, tinha lá um salário e tal, coisa que dava a ele uma certa tranquilidade. Então ele não disputa a questão de honorários. Ele dizia, muitas vezes, quando ele não recebia parte daqueles honorários e tal, ele dizia, não, porque né, a família, a mulher, cadê o... Ele dizia, não, o Evandro precisa mais de mim, ele tem 4 filhos, então não tem importância, eu tenho emprego e tal. Então ele se sentia mais protegido e até nesse sentido ele queria, tinha prazer em ajudar o irmão. Enfim, era uma pessoa
raríssima. Era fluminense, sócio do Fluminense, futebol do clube Fluminense, nós frequentávamos eventualmente, íamos assistir jogos. Mas você é América. Eu sou América, mas aí por outras razões, eu me fiz América lá. Um cara lá, um amigo nosso mais velho, que era América, eu gostava muito, que me fez América, me deu um uniforme da América, eu usava o uniforme da América, desde 5 anos de idade, e aí passei a dizer que era América. Eu não sou muito ligado na questão do futebol, né? Minha ligação com futebol com a Copa do Mundo. São coisas assim, claro, do dia a dia, eu não ligo, não dou importância. Sim. Então eu fiquei América também. Meu pai era Fluminense, torcia para o Fluminense, assistia jogos do Fluminense, frequentava, bissexta mínima, mas frequentava, era sócio do clube. Não é? E era muito caseiro, era muito discreto, não tinha assim hobby nenhum, ele trabalhava muito, trabalhava em casa muito, e desde cedo ele nunca disse para eu ser advogado, mas ele de vez em quando pegava um processo, tudo aí, Lida, vê o que você acha. E eu fazia defesa prévia, por exemplo. Um processo muito simples. Então. E era a defesa prévia que, lendo hoje, você que é o Tati Bittar. Ele não mudava uma vírgula. Entregava assim, eu ficava imaginando. Pô, achava o maior advogado do mundo. Ele via, o dias hoje, foi meu filho que fez com 15 anos, com 16 anos. Aí o juiz achava que sensacional, e com isso ele ganhava a causa. Realmente um olímpio da prova. Então ele fazia, mas com isso, sem querer, ele me estimulava. Né? Eu claro. Me sentia advogado, já, garoto, eu já fazia, estudava os processos, ele me dava para ler, ficava lendo. E você assistia esse júri? Você ia para lá? Não, porque antigamente havia um rigor da apreciação, da presença de menores. Então só podia, depois de maior de 14 anos, só maior de 14 anos desse tempo, que era garoto, não podia assistir júri. Depois esse júri foi escasseando. Mas era sempre na defesa ou na assistência de acusação também? Ele, enfim, como todo advogado criminal, defende mais do que acusa. De vez em quando tinha que acusar. Uma vez tinha um crime na Urca, uma coisa que mobilizou muita comunidade, ele foi chamado para ser o acusador, era assistente de acusação. E eu era garoto, eu não podia assistir o júri, porque entrou pela noite, aquela coisa. E ele chegou em casa de manhã, e aí, papai, como é que foi? Como é que foi o resultado, né? Querendo saber. O rapaz foi absolvido, era um militar que tinha matado lá negócio de Copa do Mundo, negócio de futebol, enfim. E ele, não, o cara foi absolvido. Eu falei, então você perdeu o júri? Ele disse, não, meu filho, quando a gente acusa e perde o júri, quando a gente acusa e o réu é absolvido, a gente não considera que perdeu. Sabedoria. Eu aprendi. É verdade. Então ele não gostava de acusar, mas acusou quando podia. Tinha uma vez uma mulher muito bonita, né? Que era, na linguagem da época, amante de um grande empresário. E um amor desavindo, tá? A mulher era paulista, ela veio de São Paulo com a pistolinha 6,35, a pistolinha 22 de bolso. E enfim, tacou tiro lá no empresário. Mas era uma balinha, errou, acertou, despejou a bala, pegou 1 ou 2 tiros aqui e acolá, nada, mas o cara sobreviveu, porque nenhum tiro mortal. E ela era muito bonita, e ele fez a acusação, usou muito a coisa da frinéia, né? Aquela beleza da frinéia, sendo julgada lá na Grécia e tal, o advogado tira-lhe Hipérides. O Hipéride tira aquela túnica que ela vestia, um corpo escultural e diante da beleza, né? Então, os gregos a absolveram em homenagem à beleza da mulher, etc. Então, ele brincou com a acusação dessa forma, que não absolvesse aquela mulher, não lembro o resultado, mas ele não torcia por isso. Tinha fenômenos assim, ele foi à China, numa viagem com o Barão de Tararé, a convite de 63. Apalício Torelli, antes do golpe. E foi com a minha mãe à China, numa delegação brasileira, a convite do governo chinês, em 63, como Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung. E lá fez relações, tá? Como eu disse, ele era um cara muito jeitoso e muito amoroso nas suas relações, sabia, enfim, as pessoas sabiam fazer relações assim. E aí
em 64, prenderam os 9 cidadãos, que eram todos representantes comerciais do Ministério do Comércio, etc. Foi um caso muito famoso na época, esse da prisão desses chineses. Nossa, porque o governo militar disse que eram os espiões chineses que estavam aqui para montar a ditadura comunista, criptocomunista. E os cidadãos eram todos... Deve ser esses que estão voltando agora, né? Está voltando agora. Mas, João, esses caras... E eu estava fazendo a exposição comercial aqui, ia ser no Campo de São Cristóvão. O Lacerda proibiu. Não deu o Campo de São Cristóvão, o pavilhão de São Cristóvão. Eles aí foram ao bar de Gé Silveira, não, faz aqui no estádio, aquele Moça Bonita. Não, Moça Bonita não, o estádio... É um estádio que tem em Niterói, famoso lá, grande, né? Não, faz no estádio. Canto do Rio, talvez, enfim. O bar de Gé não faz aqui em Niterói. E eles estavam fazendo, iam organizar as exposições aí, procurava muito meu pai para essas questões. Pô, como é que se movimentava? O pai os atendia generosamente como pessoas que estavam montando uma exposição comercial chinesa. E a ditadura prendeu e disse que os caras eram espiões que estavam aqui. E eu estava com ele em 64, nos primeiros dias, no escritório, lá na rua 1º de março, 17, quinto andar, quando telefonaram da Ital Cable, aqui da Ital Cable, queremos saber o endereço, porque tem aqui tem um telex para o doutor Raul da Silva. Aí eu dei o endereço e meu pai disse, olha, isso está cheirando, mostra parecendo negócio de polícia, pô. Parecendo negócio de polícia, ficar pedindo endereço, pô, Ital Cable, telex, pô, não existe mais, né? Ela disse. E aí ficamos ali, meio tensos. Daqui a pouco toca lá a campainha, o cara com aquele bonezinho, aquele uniforme azul marinho, aquele entregador de bilhete. De carro, mensageiro. Mensageiro da Ital Cable, com um telex. O telex, João, tinha telex, aquela folha que vai contínua até, você escreve, né? Tinha uns 2 metros, desenrolando. E era um apelo pedindo que meu pai defendesse os 9 chineses, dizendo cada chinês o que era, representante comercial, vice-ministro, isso, tudo de comércio, dando os títulos de todos os. Aí começava a ditadura militar golpista, prendeu 9 cidadãos chineses que estavam aí numa missão de paz. Aí e pedia aquele nome de levantasse a bandeira do direito internacional no mastro mais alto, era uma coisa assim. Incrível. Aí meu pai olhou aquilo e disse, olha, só há um homem, isso foi nos primeiros dias de abril, só há um homem capaz de assumir essa defesa, Sobral Pinto. Pegou um cartão de memorando que ele tinha, enfiou na máquina e disse assim, mestre Sobral, só há um homem neste país com a capacidade de assumir a defesa destes cidadãos chineses. Fui constituído advogado por essa correspondência que considero como uma procuração. Subestabeleço esta procuração para que o senhor assuma a defesa, com o compromisso de que tão logo as condições políticas permitam, vou lhe ajudar na defesa, mas nesse momento eu não tenho condições de tal, questões políticas, etc. Aí eu fui levar na Rua Debré, peguei aquela cartinha, ele não tirou cópia, não fez carbono, nada, cópia de espécie alguma, e eu fui levar esta correspondência para o Sobral. O Sobral, no mesmo dia, foi para o Topes. Arrumou um banzé, os caras tinham sido torturados. O Topes era o coronel do exército, que era o chefe do Topes. Aí, agora, mas ele tinha uma autoridade extraordinária. Aí, os chineses incomunicados defenderam os chineses. E aí, processados, o médico sanitarista, um homem interessantíssimo, democrata, militante, tinha ligações políticas, né? Ele também foi acusado, ele se exilou na embaixada do Chile, na rua Marquês de Abrantes, aquela São Clemente, não, como é aquela paralela Marquês de Abrantes, né? Senador Vergueiro. Senador Vergueiro, tinha um consulado do Chile ali e tal, se exilou lá, eu ia
com meu pai aos sábados visitá-lo. Meu pai dizia que sábado fazia vida social de presídio, era quando ele pensava as coisas. Aos sábados eu ia com ele. Bom, e aí, quando o processo foi para a auditoria militar, denunciados e processados, o Sobral os defendeu lá, e meu pai funcionou na defesa, porque meu pai estava constituído pelo Adão Pereira, não sei se tinha outros também, tinha vários acusados, mesmo balaio. E eu me lembro que meu pai abria, na época, 9 malas, não sei, 10 malas, 15 volumes, era tudo papel, documento, catálogo de porcelana, tudo de comer. E meu pai abria mala por mala para mostrar o que era o material subversivo, desmoralizando. Olha aqui, isso aqui é o catálogo de porcelana, mostrando cada mala que não tinha um papel de subversão de nada e tal. A solução política, com a pressão internacional, foi condenar os chineses e expulsá-los. É? Em nome da segurança nacional, o governo pode abrir mão da soberania, da jurisdição. Aí foram todos expulsos, mandaram de volta para a China. Foi nesse processo que ele invocou a Lei de Proteção aos Animais? Não, a Lei de Proteção aos Animais foi no Tribunal de Segurança, em 1937, e não foi para o Prestes, foi para o Berger. Ah, é o Berger. Berger era um argentino, falava espanhol, espanholado, e prenderam muitos documentos, tinha papel, tinha tudo tal. E ele dizia, meu pai contava, os comunistas brasileiros não são comunistas, são arquivistas. Coisa que depois, quando o Prestes foi preso em 64, prenderam as famosas cadernetas do Prestes, que era a história do Partido Comunista, com o nome de todo mundo, e Aldo, que acabou processado, denunciado, Aldo Lins e Silva, porque estava citado nas cadernetas do Prestes. E que saiu do processo. O papai fez um habeas corpus, tá? Ele saiu, depois funcionou como advogado. Então, o Prestes tinha essa coisa dos arquivistas. Mas, enfim, assim foi a vida dele, muito intensa na ditadura. Aquela escola de não cobrar de presos políticos, de graça todo mundo, muitos clientes que eu herdei. Quando ele morreu, eu chamei todos os clientes e falei, eu continuo. E eu terminei todos os processos. A exceção de 2, que era crime contra os costumes, 2 estrangeiros, um russo e um paraguaio, que procuraram outros escritórios. Mas os brasileiros, todos os clientes, permaneceram, curiosamente, acreditando num menino de 22 anos, que não era formado, e eu terminei todos os processos, todos eles. O último, no Supremo Tribunal Federal, era um processo que envolvia o almirante Aragão, né? Marinha, né? Corpo de Fuzileiro Navais, era o inimigo público número 1, os militares, porque ele era meio amulatado, então, e os fuzileiros, que não é? Marinha é branco e louro de olho azul, os fuzileiros são pardos e brasileiros, assim, tipo, brasileiros negros, muitos negros. Então tinha o Ordem do Aragão, que era ligado ao Jango, tá? Era o almirante do povo, e não conseguiram prender, agora não fugir, enfim. E eles começaram a instaurar o processo, e era um processo sobre a licitação, era político, mas era crime penal militar, porque tinha lá uma licitação que eles eram acusados de um cliente, amigo de meu pai. E que foi condenado porque ele prestou serviço ao almirante Aragão, de que ele tinha alguma amizade. E aí fui perseguido, e não tinha jeito, porque quando falavam no Aragão, isso aqui é do Aragão e tal, tribunal militar, fui perdendo tudo. E aí era o último processo do papai, já tinha morrido há tempo, eu fiz o habeas corpus, fui até o Supremo, perdi, fiz outro, botei um pouco o argumento, perdi, e o Cordeiro Guerra, ministro, você não vai conseguir nada aqui comigo, era a turma do Cordeiro Guerra, e quando me via lá, ele era muito reacionário, né? E ele, promotor, né? Foi promotor, né? De júri, né? Júri, E tinha uma diferença com a família, porque o Evandro dava surras nele no júri e tal. E aí ele me perseguia, ligava para o gabinete para perguntar quando é que ele ia fazer uma conferência fora para tentar botar em pauta quando não estivesse. É verdade. Aí eu não aguentava mais. Um dia, o Evandro já, acho que já estava aposentado, já tinha sido aposentado. Eu falei, o fulano que ele conhecia, o velho amigo da família, estou aqui, já perdi 3 habeas corpus. Aí ele olhou, viu o habeas corpus, o 4º habeas corpus, um novo fundamento. Aí ele disse, você só vai ganhar isso se você matar o Aragão. Como é que eu vou matar? Aí, toda vez que eu falava assim, o saudoso
Almirante Aragão, o falecido Almirante Aragão. Eu matei o Aragão várias vezes na petição e ganhei o habeas corpus. Aí morreu, sabia, não morreu. Aí pronto, eles deram o habeas corpus, porque o Aragão estava morto. E o Aragão estava vivo. Técio, olha, uma entrevista. Uma entrevista maravilhosa. Nós passamos a conhecer melhor essa grande figura da advocacia criminal brasileira. Deixa eu te dizer aqui, o processo de júri, você perguntou, não respondi. Sim, Teve alguns processos de júri interessantes, assim, muitos. Houve era um médico famoso, era um médico ligado a esporte, eu acho que ele era tipo o Lídio Toledo, ele cuidava, era médico de time de futebol, enfim, como é que chama, cara? Preparador físico. Preparador físico. E ele, no Grajaú, ou ali pelo Rio Comprido, ele morava numa casa, havia uma balbúrdia, os garotos se reuniam na esquina, e passava a noite lá, e havia muita reclamação. E ele aí deu-se um tiro que aleijou um dos rapazes que estava lá e tal. E disseram que tinha sido ele. Alguém viu. E aquela coisa do testemunho, né? Porque um diz que é e tal, aí tinham 20, todos viram ele atirar. Ele fumava muito e havia uma explicação que ele estava na varanda, vendo ali aquela confusão, tinham chamado a polícia e ele acendeu o cigarro, né? Ele fumava um atrás do outro. E essa coisa alguém viu aquela chama, coincidiu com um tiro, havia lá o fogo e tal. E aí um que diz que viu, o outro viu, todo mundo viu. Então, tinha uma prova testemunhal, de 20 garotos dizendo que tinham visto este médico atirar e lá e aleijar, até juro dificílimo. E o processo acusado, ele ficou preso, estava preso no hospital da PM, ali no Estácio, e aí nos sábados nós íamos visitar, eu ia com meu pai, ele ia visitar o médico, que era amigo dele, pernambucano e tal. E aí ele resolveu, o médico dizia, não foi eu, então vamos trabalhar com a balística, com o percurso da bala, como ele era médico, então ele arranjou lá um esqueleto e um esfolado, aquele que é de músculo, e aí pegou o laudo do IML, o laudo sublegal, mostrando as lesões, eu acho que ele não morreu, não era o laudo. Enfim, o laudo não morreu. Enfim, o laudo que dava lá a entrada da bala, o percurso da bala, onde é que os órgãos que comprometeu e tal. E o sujeito preso, só tinha o que fazer, né? Ele construiu uma trajetória da bala, né, com luzes, com lâmpadas, ali havia um ferro ali, tu entrava aqui, saiu ali, para mostrar que era impossível, da posição que ele estava, o tiro fazer aquele percurso, que tinha que ter vindo em outra direção, e não da sacada, da prova técnica, assim, um negócio fantástico. E acendia as luzes, vermelho, verde, acendia o papai ia lá aos sábados para preparação, acompanhar a preparação desse júri, e no dia do julgamento, né, apagaram-se as luzes, entraram aqueles... Não, aí ele tinha que mostrar para a acusação e para a defesa aquele esqueleto e aquele esfolado, mas para ele ficar lá olhando, sabia o que sair daquele, né? Não sabia o que ia acontecer. Não, essa é a prova também e tal. Então ele pôde usar a prova, só que na hora acenderam as luzes, apagaram as luzes e acendia vermelho e verde, mostrava a trajetória. Um negócio genial. Um negócio extraordinário. E aí, com um júri de disputaria, a casa encheu e tal. E ele foi absolvido. O júri reconheceu que, pela trajetória da bala, demonstrada dessa forma que estou dizendo, que não podia ter sido ele o autor do disparo naquela posição da sacada da casa e tal. Enfim, foi um júri assim, memorável, não é? Que eu me lembro bem, né? Depois dos outros foram os processos na Justiça Militar, que ele atuou muito, os chineses e outros tantos. Eu pedi ao Sobral, quando o Sobral morreu, não, eu mandei uma carta para o Sobral, pedindo a cópia dessa carta. Peguei um dia, contei a história, e o Sobral nunca me respondeu, e morreu. Quando ele morreu, eu pedi, então, mandei a cópia da carta para a família, para a filha dele, uma das filhas, enfim. Quando vocês mexerem na casa, se acharem essa carta, eu queria ter, porque essa carta me é muito cara, eu não tenho cópia e tal, mas a história é essa e tal.
e mandei para a família, foi eles que organizaram, porque o Sobral escrevia cartas, tem um acervo de cartas, mas que era tudo muito desorganizado. E eu não consegui recuperar, mas como é o nome oh meu Deus, que injustiça. Um amigo meu fez um livro chamado Recorte. Daúdo Guerrilheiro. Hã? Daúdo Guerrilheiro. Não. Arca de Não, Bagdá. não, sobre recordações, retratos. Ele escreveu pediu a todos os amigos dele que desse oferecesse alguma coisa pessoal, era uma lembrança e tal. Aí o Carlos Drummond escreveu deu uma poesia que nunca foi publicada, o Chico Buarque com uma música, uma letra manuscrita que não virou, e pessoas de mais diversas ramas, o Kaique Boticai, que era muito querido. O Kaique era um ator, né? Também. Ator, é um cara extraordinário, morreu moçíssimo. E aí ele me pediu, para você ter alguma coisa? Eu tenho. Então eu tenho publicado a carta que eu fiz a Sobral, eu conto essa história, então eu tenho pelo menos o registro publicado disso que eu estou lhe dizendo, né? Porque eu não consegui recuperar os documentos, mas tem a minha carta ao Sobral, tem a minha carta à família. Comentou da carta que você levou. Eu conto essa história e a carta que eu pedi para o Sobral, a cópia da carta do papai e tal. Então eu tenho, essa história está publicada para Ad Perpétuo Rei Memória, no livro do Kaique Boticai, que é um livro lindo sobre morreu muito jovem mesmo. Morreu moçíssima. Mas enfim, então, é isso. Então, na Justiça Militar, o papai me botou muito. Ele era muito generoso, defendia todo mundo, procurava, ele se entregava. Chamava-se Achados. Achados. Então, tem de tudo que é muito livro, é lindo, assim, muito bem editado, impresso. E tem essa minha história contada com a foto, com a reprodução da minha carta ao Sobral e tal. Enfim, que é uma história que faz parte, que conta a história de uma coisa que ninguém sabe. Nunca ninguém perguntou ao Sobral quem o constituiu para me defender os chineses. Nunca. Chegou lá, meus clientes, cadê a procuração? A procuração era uma carta, era uma subestabelecimento, era o envio do telex dos chineses, do governo chinês, Mao Tse Tung. Que meu pai mandou dizer, este é o subestabelecimento da procuração que eu recebi por telex e tal. E o Sobral assumiu, nunca disse para ninguém também. Nunca disse, porque assumiu a defesa e foi fundamental, salvou a vida dos caras. E isso é uma história, isso faz parte da história. Ninguém sabe disso. Quer dizer, agora vão saber. Vão saber. Agora, através da TV Sacerge. É isso. Vamos saber dessa história genial do velho Raul. Ele adorava o mar. Então ele saía, ele botava um calção de manhã, se descalço aí. Nós morávamos na Urca, ali numa rua Roquete Pinto, que era rua... Não, Roquete Pinto é uma ruazinha que tem por trás ali da Cândido Gafré. Não, ela é transversal, Cândido Gafré, é a rua da primeira pracinha. Sei. A segunda pracinha é a Joaquim Caetano. Então, a Roquete Pinto é essa, que era Irineu Marinho. E um belo dia, eu morava na rua Irineu Marinho, 88. Um belo dia, eu cheguei lá, tinha uma placa dizendo Rua Roquete Pinto, porque os Marinho conseguiram levar o nome da rua para a sede do Globo, onde o Irineu Marinho, o nome do velho Irineu Marinho, pai do Roberto Marinho. Em troca. E lá era a Rua Roquete Pinto, mandou a Rua Roquete Pinto. Eu fiquei indignado. Muito bem. Bom, então nós vamos encerrar essa entrevista. Eu agradeço muitíssimo aqui ao Técio. A Letícia está atrás dessa câmera, gravando aqui para a gente. Letícia que vai ter um parecer publicado também nessa edição do Boletim, um parecer muito bonito, muito bem feito sobre a discussão aí que tem sobre a Lei de Segurança Nacional. Tanto se falou disso nessa entrevista aqui, e a família continua nessa cena. E sobre a Urca, aí não aí é só para prazer de dar. Seu pai morou muito tempo na Urca, na rua Cândido Gafré. Isso, na esquina ali. Ali e tal, no térreo. Era uma casa.
Era uma casa. Era uma casa. Não é que você entrava, enfim, Era uma casa, era uma casa. Então, o térreo que entrava na sala, por isso que chama de térreo. Mas, enfim, e eu fui muito lá à noite bater papo. Muitas noites, muitas. Tinha um baú com as garrafas de uísque. Fui muito. Muito. Eu ia a pé, né? Porque eu morava na Roquete Pinto, que é ali pertinho. Eu ia, igual que dia, eu ia lá muito conversar com ele. Ele era um grande conversador, era um centro interessantíssimo. O velho Castelário. Morreu cedo também. Não, papai, cedo, morreu com 77, né? Hoje sim, pois é. Mas enfim, ele era muito interessante. Era isso, é uma curiosidade, mas isso não é para entrevista, é só para... Foi cliente aqui. Papai foi presidente da União Brasileira de Estudantes Secundários, foi preso. E o vovô, na época, procurou aqui. Foi lá atrás. Lá atrás, 40 e pouco, 45, 40 e tal. Bom, eu vou encerrar o vídeo, senão a gente passa a noite aqui. Passa a noite aqui, é isso aí. E olha, muito obrigado, Técio. Nada, imagina, um prazer. Volte sempre, a casa é sua. Aliás, já foi sua fisicamente, agora é sua ideologicamente. Tá bom. Valeu.